E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Se a gente for falar de vendas, então, né? Já que é muito legal você se identificar como um vendedor. Porque se você começou lá como... não é professor de inglês, você não atuava diretamente na área de educação, apesar de fazer isso. Era mais vendas mesmo do que tudo. Qual que era o seu algoritmo da venda, então? Se a gente for falar disso. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro algoritmo é entender isso. Que você acabou Que de é a dizer venda, agora. né? Isso. Que o negócio O que é a você venda. acabou de dizer é um algoritmo, tá? Certo. É você entender o seguinte: 70% da minha vida, do meu tempo, vai ser dedicada a vendas. E é importante você entender que empresa que não vende quebra. Certo. Tudo é venda. Sim. A pessoa arrumou um emprego de faxineira. Ela está vendendo o tempo dela em troca de um salário. Quanto vale esse tempo? É o mercado de trabalho que define. Então, tudo é venda. Quem não entende que tudo é venda, vai ficar tratando venda com nojinho. Uhum. Venda, sabe? Venda com nojinho. Quando tudo é vendas e quando, para você prosperar naquilo que você faz, você precisa vender. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Uhum. Se a Apple não vender, ela quebra. Então, tudo é vendas. Então, o primeiro algoritmo é você entender isso. Então, eu tinha muito claro. Eu vou dedicar grande parte do meu tempo, 70% do meu tempo, a vendas. Os outros 30% eu vou me dedicar a gerir o negócio. E aí eu montei um formato, que é parte desse algoritmo, que sexta-feira, 5 horas da tarde, eu reunia todos os outros diretores dos outros setores para me prestarem contas do trabalho deles. Quantas pessoas eram nesse começo, assim? Nesse começo eram 40 funcionários. Caramba, já começou, então... Porque... Gente. Grande. Mas vou te explicar por quê, cara. Porque esse é o ponto. Você botar 100 alunos, Você precisa de gente para... no final de um ano você tem 1.200 alunos. É verdade. Isso é um troço grande. Então nós já começamos grande. Por quê? Porque o meu know-how já era grande. A gente não começou pequenininho. Eu comecei pequenininho 4 anos antes, quando eu aprendi a vender. Eu ia pro orelhão, pro telefone público, em pé, a 40 graus. Você sabe muito bem, Realengo era quente pra caramba. Muito quente. Perto de Bangu. Não, para dar uma noção pro pessoal, fizeram um estudo e viram que Realengo tem entre os locais mais quentes que existem. Só perde pro sol e pro inferno. Entendeu? Isso é Realengo. Ganha até de cara. Cuiabá. Exato. Cuiabá Lá é muito também. quente. Lá é muito quente. Aproveita que vocês estão aí... Bangu é mais ainda, né? Na verdade. Bangu é pior ainda. Sofrendo no calor, curte o vídeo, já que vocês estão tudo gostando do Flávio falando, curte o vídeo, Flávio, por favor, quer se mais inscreva no canal e curta aí pra gente conseguir atingir mais gente, por favor. Envia pros 1000 amigos mais próximos, igual o Bruno fala. Os 10 mil mais íntimos, gente. Tô zoando, vai, continua, desculpa, Flávio. Então você imagina, trabalhando no orelhão, telefone público, sol, você entendeu? Com ficha telefônica, naquela época não era cartão, era ficha. Ficha telefônica, cara, vocês não sabem o que é ficha telefônica, Não né? sabe. Sabe, ficha de fliperamas, nem isso vocês sabem o que é isso, não é? É um negócio, tipo uma moeda. É tipo uma moeda, é isso. É uma moeda que você coloca lá e tinha direito a falar 3 minutos no telefone público. Pra tentar marcar em 3 minutos. Pra tentar marcar, não, mas eu tinha que usar mais. Você levava 15, você gastava Aí 5. atacando. Então eu tinha que ficar 3, 4 horas ligando, isso significava que eu tinha que andar no bolso com umas 200 moedas por dia. Então às vezes eu sentava para atender cliente ali e as moedas caíam no chão, saia rolando. Cara, era uma coisa, né? Uma Então, loucura. esse foi o momento que eu comecei pequeno. Uhum. Quando 4 anos depois, eu já tinha 20 gerentes, já movimentava alguns milhões de reais em vendas sob minha responsabilidade quando eu comecei a minha primeira escola. Uhum. Então, a gente começou, no primeiro dia, já tinham, pega aí, um coordenador, 2 professores, 3, aí vão para a administração mais 4, 7, para a operação mais 3, 10, na área comercial mais 8, 18, mais office boy, recepcionista. A gente começou com uns 24 funcionários, 25 funcionários, no primeiro dia. Muita gente. Já é muita gente. Ou seja, eu tinha que pagar Todo mundo. 30 dias depois, mais aluguel, mais condomínio, mais luz, mais tudo. E se não vendesse, quebrava. No primeiro mês. Então tinha que vender. Então isso é meio assustador e nem recomendável, mas era um risco calculado que eu tinha sobre algo que eu já dominava. Então eu não tinha nenhuma dúvida. Eu não estava tentando um negócio. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu ia dar certo nesse negócio, porque eu tinha que fazer exatamente o que eu já fazia há 4 anos, repetidamente. Não é?
Então, esse é um ponto importante de dizer, porque não foi tão loucura quanto parece essa abertura, não é? E esse algoritmo de vendas me deu essa segurança. Então, eu falava, nas sextas-feiras eu sentava com os diretores, eram diretor administrativo, operacional e acadêmico, não é? E ali a gente trabalhava a pauta de cada departamento. Eles saíam prestando conta dos resultados deles e me dando as metas para a próxima semana. É isso que eu ia dizer, Flávio. Uma coisa que eu vejo na minha empresa é que essa reunião aí é muito legal porque, como você disse, tudo é venda, né? Esse retorno que as pessoas dão vão te dizer, direcionar a venda que você vai fazer, né? Sei lá, a metodologia que você usa, Isso. o quanto de gasto está acontecendo. Tudo isso tem a ver com a venda, no final das contas. Não, tá tudo conectado. Tudo conectado. Não é? A satisfação do cliente, o fluxo de caixa, a despesa, a meta, a cobrança, inadimplência, todos esses indicadores eu já tinha claro como gestão, porque a Luciana trabalhava na área financeira, na outra empresa também. Quando a gente foi para a Venezuela, a gente abriu uma filial. Eu digo que eu com 21, Luciana 18, nós tivemos a oportunidade de abrir um negócio do zero, em outro idioma, num outro país, com dinheiro dos outros. Vocês ensaiaram antes de fazer A gente de vocês? ensaiou. Então, a ida para a Venezuela, a gente começou o negócio, implantou, e o negócio foi bem sucedido. Né? Se pagou, deu lucro no período que a gente esteve, e a gente voltou para o Brasil. Então, quando eu fui começar a minha primeira escola, eu já tinha ensaiado, só que em outro país. Sim. Muito mais difícil, em outro idioma. Não sabia falar espanhol, tive que aprender a falar espanhol enquanto vendia. A gente tinha que fazer mímica. Não é? Era assim que funcionava, é super engraçado. Então, quando a gente começou, eu sempre tive claro, até hoje, 70% do meu tempo é vendas. Até hoje assim? Até hoje, 70% do meu tempo é vendas. 30% é gestão e desenvolvimento de produto. Então, eu trabalho no desenvolvimento de produtos. Trabalho criando produto. Hoje eu falo inglês, na época eu não falava. Mas como é que eu criei produto sem falar inglês? Porque o produto, ele não compreende só a parte técnica do produto. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente criou a WhatsApp, a gente percebeu o movimento macroeconômico, que o inglês seria importante. Com a mudança do status de recomendável para ser algo essencial, eu comecei... O que eu pensei? Falei, cara, e o moleque de 25 a 40 anos de idade? Esse cara de 25 a 40 anos, que já está no mercado, que já está empregado, e que agora, de repente, da noite para o dia, o chefe dele é um gringo, e que para ele ser promovido ele tem que falar inglês, para ele ter uma oportunidade melhor ele tem que falar inglês. Como é que esse cara vai se virar? Ele vai sair, vai procurar um curso de inglês. Naquela época, um curso de inglês tinha duração de 7 a 12 anos de duração. Você fez curso de inglês era igual escola. Era de 7 a 12 anos a duração do curso de inglês.